Amém? Mateus 25, verso 21, diz: Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Passagem conhecidíssima, aplicada em vários contextos, parábola dos 10 talentos, que demonstra que aquele homem que recebeu um talento do Senhor, trabalhou e conquistou, e quando o Senhor cobrou, porque Deus dá, mas cobra, quando o Senhor cobrou, ele apresentou os frutos daquilo que Deus houvera investido na sua vida. Já podemos começar com uma pergunta: Deus investiu na sua vida? Amém. Então você terá que apresentar os frutos diante do Senhor, porque Ele virá colher aquilo que Ele semeou. E que semente! Aquilo que Ele semeou tem que dar muito fruto, não tem? Tem que dar muito fruto. Por isso eu digo, irmão, trabalha mesmo, paga o preço, acredita, Jesus Cristo não vai te deixar caído na estrada, Jesus Cristo não vai te deixar envergonhado, Ele não vai deixar as pessoas olharem para você, zombarem, escarnecer, te ver caído, humilhado, sem fé, sem vida, sem esperança, estendendo a mão para pedir um pedaço de pão. Esse não é plano de Deus para a sua vida. O plano dele para a sua vida é que você será posto por cabeça, não por cauda, estarás somente em cima e não por baixo. É este o plano de Deus. Em João 10, quando ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, é esse projeto também, não é só a vida eterna, porque ele disse: vós que deixaste tudo e me seguiste, ele respondeu para Pedro: recebereis 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Então, Deus tem planos para as nossas vidas, mas ele disse o que para Pedro? Vós que deixastes tudo e me seguiste. Hoje as pessoas não são capazes de abrir mão de um alfinete e está querendo vida abundante. Não, vai brincar de outras coisas, vai jogar futebol, vai passear na praia. Evangelho é para quem tem disposição de renúncia, porque sem renúncia não há evangelho. Então, aqui ele está dizendo, o contexto aqui, o que ele está querendo dizer? Aquilo que em outras partes da Escritura é dito, que foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí a gente vive com esse slogan aí há muito tempo, né? Desde que nos convertemos, aprendemos esse slogan. Irmão, tem que ser fiel no pouco, sobre o muito ele vai te colocar. E esta é a realidade, porque é a promessa dele. Ele investe nas nossas vidas e nós precisamos ir crescendo. Deus nos abre uma portinha de serviço, a gente se empenha naquela portinha que ele abriu, e daqui a pouco ele vê o nosso empenho, ele começa a ver o valor que temos e ele vai investindo, vai investindo, vai investindo. Não é assim que funciona nas empresas? Quando a pessoa vai lá trabalhar, aí o patrão fica olhando o empenho daquela pessoa, se ela chega cedo, se ela se preocupa com a empresa, fica olhando tudo que aquela pessoa faz, se faz bem feito, se deixa as coisas fora do lugar. Não é assim que acontece? Ora, se os homens fazem isso, por que Deus também não vai observar o nosso empenho, a nossa conduta? Se ele para Josué disse o quê? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes que o Senhor teu Deus é contigo. Então, se os homens observam essas coisas, Deus também observa. Aí o camarada vai bem na empresa, o que o patrão diz assim? Separa aquele camarada ali, vou mandar ele não sei para onde para fazer um curso de aprimoramento,
Eu estou vendo que aquele rapaz, aquela pessoa tem futuro na empresa. Não é assim que funciona? Mesma coisa Jesus, irmão. Ele olha para você e diz assim: aquele ali tem futuro no meu reino. Amém? E nós não podemos desapontar Jesus. Se olharmos o princípio da sua obra, já é estarrecedor. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós, despiu-se da sua glória. O Criador tira de si a sua própria divindade e vem ser esbofeteado pela sua criatura. Que é maior humilhação que essa? E aí, vai mais adiante, derramou o seu sangue por nós. Enfim, irmãos, nós não podemos desapontar Jesus, né? Mas a nossa palavra, irmãos, fora esta introdução, é a questão da fidelidade. Quando você é fiel, Deus começa a trabalhar na sua vida, e na sua própria fidelidade, Ele muda os projetos. Nós não podemos mudar projetos. Aliás, nós nem ousamos fazê-los. Servo não tem projeto. Eu sou servo. Que projeto eu posso ter se eu sou servo? Quem faz projeto é o Senhor. Eu sou servo. E o significado da palavra servo é muito claro em mostrar que é também escravo. Eu sou escravo. Sou um escravo livre? Sim, sou um escravo livre, porque Cristo me libertou, mas sou um escravo. Deixei de ser escravo do diabo para ser escravo gloriosamente do Senhor Jesus. É esse o significado da palavra servo. Então, uma vez que sou servo, que projeto eu posso ter? Não, os projetos têm que ser do Senhor, e Ele me dá o privilégio de executar, de me enquadrar nos seus projetos, nos seus planos. E Ele muda planos. Quando você trabalha numa empresa, você não começa lá, um exemplo, como office boy. Não existem carreiras dentro da empresa? Não existem? Mudanças de postos, cursos de aprimoramento, essas coisas todas que existem dentro das empresas. No reino de Deus, irmão, acontece a mesma coisa. No mundo, o camarada entra como um auxiliar de serviço, dependendo da empresa, logicamente. Daqui a pouco ele está desempenhando outras funções, não é assim? Ele mesmo não tem condições de, dentro de muitas empresas, fazer um curso, se aprimorar, apresenta o seu diploma, vai lá no diretor: olha, eu fiz esse curso. O diretor diz assim: poxa, bom, vamos colocar você em outra área, que você vai poder desempenhar essa função. Não acontece assim? Não acontece um crescimento, mudanças de planos na sua vida, dentro de uma empresa, naturalmente não acontece? Irmão, se acontece mudanças de plano na sua vida natural, por que tantos crentes não querem aceitar a mudança de plano na sua vida espiritual? Aceitam que homens mudem os projetos da sua vida, mas não aceita que Deus mude. Então, ele deixa de ser fiel no pouco e não vai ser nem colocado no muito, porque não aceita as mudanças que Deus faz nos seus planos e projetos. Nós ainda não vamos começar a falar muito de Israel, isso está reservado para os próximos dias, que Deus nos mandou falar sobre as 5 causas da queda da nação de Israel. Não esqueci, não, claro que não ousaria esquecer. Mas, olha algumas coisas que aconteceram. A Bíblia é o nosso livro de lição. Você vê que não havia uma promessa de um libertador no Egito? Havia uma promessa, que foi Moisés. Moisés está sendo criado lá, junto de Faraó, e o povo de Israel está assim, ó: nós vamos ser libertos, nós vamos ser libertos. Por quê? É o plano, é o projeto. O irmão de Miriam, o filho de Joquebede, está lá dentro, ele está crescendo como um príncipe no Egito. Ele vai assumir o trono. Quando ele assumir o trono, ele vai libertar o povo dele. É claro, 2 mais 2 igual a 4. Cuidado com essa matemática dos homens, irmãos.
A matemática de Deus não soma números, não. Deus diz assim, é assim, por mais que você veja tudo contrário, vai ser exatamente do jeito que Deus falou. A matemática de Deus é o poder inquestionável da sua palavra. A matemática de Deus é a sua onipotência, a sua soberania. A matemática de Deus é o seu querer. Operando Deus, quem impedirá? Esta é a matemática de Deus. Mas quando o homem traça um projeto, quando ele ousa obrigar Deus a agir segundo os seus planos, ele cai. Ele deixa de ser fiel em coisas rudimentares e não verá a gloriosa manifestação que Deus projetou para a vida dele. O povo de Israel está feliz, Moisés está lá, não, vamos trabalhar assim, falta pouco tempo, vai haver um libertador. Moisés está na corte, ele é príncipe, ele é tratado, está vendo lá, Moisés é o tal, ele vai nos libertar. Daqui a pouco, Moisés completa 40 anos, mata um egípcio e foge para o deserto. E agora, cadê o libertador? Morreu o assunto, acabou, ninguém falou mais nada, ninguém tocou em mais assunto nenhum. Cadê Moisés? Moisés deve ter morrido lá no deserto. Deus mudou os planos para mostrar que Ele é Senhor. E Ele não entra em plano feito por mãos de homens. Ele é Deus e acabou a história. Ele opera como quer. Por isso Ele tem o título de Deus e Senhor, como se revela depois a Moisés, dizendo: Moisés, pelo meu nome Senhor, eu não fui perfeitamente revelado. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o título de Senhor, nem a eles eu revelei. Eu estou revelando agora, para mostrar que eu sou o tal, eu sou tremendo. E o povo de Israel emudeceu. Faraó tinha mandado matar todas as crianças, e falou assim, o libertador já era, morreu também. Acabou o assunto. Quanto tempo se passou? 40 anos depois, Moisés foge do Egito com 40, depois Deus se revela a ele com 80 anos, lá no monte. O anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, desceu em forma de fogo no arbusto e começou a falar com Moisés, e Moisés tinha 80 anos. Eu te pergunto, esses 40 anos, o que foi da esperança do povo de Israel? Foi nada. Porque eles tinham traçado seu próprio plano e não entenderam que os planos gloriosos têm que ser aqueles que vêm do Senhor. Então, daqui a pouco vem Moisés. O Senhor se manifestou a mim para vos libertar do Egito. Quem acreditou nele? As esperanças estavam completamente frustradas. Deus não quis contar com um legislador. Deus não quis contar com um príncipe para libertar o seu povo. Ele mandou esse legislador e esse príncipe rodar 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, para esquecer todo o princípio de legislador e de altamente educado que ele tinha. Deus queria contar com um pastorzinho que soubesse apenas manejar um cajado e emitir um balido que nem ovelha. Era com esse que Deus queria contar, para mostrar a Israel que o Senhor Deus reina. Então, quando o povo de Israel perdeu todas as esperanças, aparece não o legislador, aparece não o príncipe, aparece o pastor de ovelhas. Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa sair o meu povo e obedece. Irmãos, acontecem o que? Dia a dia, nas nossas vidas. Dispensações. Já estudamos o que é dispensação. É um período de tempo histórico e espiritual em que Deus trata com a humanidade ou com uma pessoa
em particular, de uma determinada forma, de uma determinada maneira. Paulo foi uma vez para Jerusalém, não foi? Foi, ele diz que depois de não sei quantos anos, ele desceu a Jerusalém, encontrou Pedro, encontrou os apóstolos, depois de muitos anos. Foi plano de Deus? Foi plano de Deus que ele fosse lá, encontrasse os apóstolos, ouvisse muitas coisas que antes ele não tinha ouvido, enfim, fizesse a obra. Foi plano de Deus ele ir a Jerusalém? Era plano de Deus. Mas depois Paulo insiste segunda vez, como registra lá, ele mesmo registra a sua, infelizmente, desgraça em Atos 22, que ele insistiu em ir a Jerusalém segunda vez. Já não era mais plano de Deus. Deus teve um plano com ele de ir a Jerusalém uma vez, mas a segunda vez não era mais plano de Deus. O que aconteceu com Paulo? Foi preso, deportado, enviado para Roma, e lá, segundo a tradição, se levantou o imperador e decapitou Paulo. Acabou a história. Não fez mais nada. Por quê? Porque não entendeu que Deus tinha mudado o plano com ele. Não entendeu porque não quis entender. Porque no meio do caminho, os profetas se levantaram dizendo: não vai a Jerusalém porque tu vai ser preso e vão acabar contigo. Mas ele não deu ouvidos. José tinha um plano. Ele usava a melhor túnica, ele tinha os sonhos proféticos, ele foi escolhido por seu pai para dar continuidade à genealogia. Jacó estava contando com ele agora, já não estava contando com os outros filhos mais velhos, estava contando com ele para entrar na genealogia. Isso era algo importante para Israel. E os projetos sobre a vida de José eram maravilhosos. O que José olhava para si e dizia? José com 17 anos, ele olhava e dizia assim: eu serei o substituto de Jacó. Toda esta clã aqui será liderada por mim. Eu sou o tal. Eu vou ser um dos príncipes contados em Israel. Grande projeto de José. Deus mudou os planos. Deus mudou os planos. Tu não vai ser príncipe em Israel, tu não vai ficar nessa terra. E tem mais, tu vai passar por uma cadeia, vai ser traído pelos seus irmãos, tu vai ser vendido como escravo, tu vai ser chicoteado, tu vai ser humilhado, tu vai passar por um monte de problema. Deus mudou os planos? Mudou. O que cabia a José? A Bíblia não diz que ele se revoltou, a Bíblia não diz que ele tentou fugir alguma vez, a Bíblia não diz que ele estava causando problemas e rebeliões. O que aconteceu com José? Ele aceitou o plano que Deus trouxe para a vida dele, porque Deus muda os planos. E o que nós temos que fazer? Diariamente nos curvar perante esses planos que Deus traça. O que aconteceu com Israel? Deus traçou um plano. Qual foi o plano? Dar a lei a Israel. Depois que Israel recebeu a lei, cometeu um erro. Achou que Deus não poderia mais mudar os planos. Israel achou que Deus tinha que seguir o projeto da lei o tempo todo. Quando os profetas falavam qualquer coisa demonstrando que a lei seria tirada, eles apedrejavam esses profetas. Eles cerravam profetas no meio. Eles jogavam profetas em calabouço. Aí vem Jesus Cristo e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha junto os seus pintos, ajuntar-te junto a mim, mas tu não quiseste. Era isso que Jerusalém, que Israel fazia. Por quê? Porque não estavam dispostos a aceitar a mudança do plano de Deus. Meu irmão, há um plano na sua vida? Deus pode mudá-lo hoje, ou você vai morrer no seu projeto antigo? O meu clamor, e Deus o sabe, fala a Deus que o teu servo ouve.
Eu não quero saber, meu irmão, o que eu fiz ontem e o que eu vou fazer amanhã. Eu quero saber a ordem que eu vou receber hoje. Eu não tenho conceito, eu não tenho princípio, eu não tenho ideologia. O que eu procuro ter é um espírito aberto para que Deus fale comigo. O que eu procuro ter é forças para renunciar e obedecer à voz do meu Deus. É isso que eu procuro ter. É assim que eu procuro viver. Você tem um projeto de Deus na sua vida hoje? Sim ou não? Mas amanhã esse plano pode ser outro. Amanhã esse projeto pode ser diferente. Quer ver? O que Israel disse na cara de João Batista? João Batista já veio dizendo logo: não presumais dizendo, temos por pai Abraão. Adiantou? Não. Deus levantou João Batista como uma voz profética para que eles não atentassem para essa tradição, porque Deus não opera por tradição, Deus opera por revelação. Ontem já era, hoje é o dia. Ontem já era, hoje é o dia. Ah, mas fulano foi pastor de grande unção e poder. Foi. Se foi, foi. E hoje, o que é que ele está fazendo? Hoje ele está de braço com os políticos, então ele não é mais, ele não presta mais para o reino de Deus. Ele foi. No reino de Deus ninguém vive de passado. O profeta Ezequiel, Deus vai falar através dele, dizendo que se a pessoa foi justa, mas veio a praticar impiedade, pela sua impiedade morrerá, e a sua justiça será esquecida. Se ele foi injusto, mas veio a praticar a justiça, pela sua justiça viverá, e a sua injustiça será esquecida. É assim que Deus trata. Deus não opera por tradição, Deus não opera pelo passado, Deus opera pelo presente. Por isso a Escritura tem até uma expressão interessante que diz assim, que o nosso Deus é Deus de já. Ele é Deus de já. Então, meu irmão, Israel, temos por pai Abraão. Aí vem Jesus e eles dizem assim na cara de Jesus: nós temos por pai Abraão. Como tu dizes que nós seremos livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles esqueceram do cativeiro. Nós nunca servimos a ninguém. Nós temos por pai Abraão e nós somos livres. Isso era verdade? Era nada. Quem é que estava dominando ali? Era o Império Romano que estava dominando ele. Como é que eles estão dizendo na cara de Jesus que são livres? São mentirosos. Eles não eram livres. Eles eram servos de Roma, porque Deus os havia entregado a esta servidão. E Jesus está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual era o plano de Deus com Israel? A lei. Depois o Messias. Eles aceitaram o Messias? Não. Aí vem Deus e rejeita toda a nação de Israel. Jesus passa diante da figueira e amaldiçoa a figueira. Irmão, que plano glorioso tinha Deus com Israel, que o profeta Oséias, no capítulo 4, vai dizer que o plano de Deus era de fazer de Israel uma nação sacerdotal, para levar luz a todas as nações. Mas eles, quando Deus mudou este plano, ou seja, não mudou o propósito, apenas mudou a maneira de agir, trazendo Jesus como rei para eles, eles rejeitaram essa mudança. E eu te digo mais uma vez, Deus tem um grande plano na sua vida, mas a maneira como este plano vai acontecer não te compete, meu irmão, determinar. Apenas buscar a face do Senhor, conhecer os seus projetos e se curvar a Ele. Paulo diz que o nosso culto tem que ser racional, não é isso? Em Romanos 12. Então você tem que entender essas coisas. Não vai viver... Já viu esse povo que vive de ilusão? Eu sou assembleiano há 40 anos. Eu digo assim, que desgraça, estou indo por outro caminho, nem suporto ouvir isso. Eu sou diácono batista há 50 anos. Eu digo, meu Deus, a que ponto as pessoas são cegas? Deus não conta mais com igreja tradicional para nada, meu irmão.
E as pessoas estão batendo no peito, não entenderam que Deus já mudou o plano. Enquanto eles estão dizendo que Jesus não cura, Deus está chamando uma nação para conhecer que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus não conta mais com eles. Você já viu algum batista tradicional expulsando o demônio? Traz ele aqui então, que eu quero ver. Deus não conta mais com eles. Você já viu algum batista tradicional indo de peito aberto encarar o diabo mesmo? Deus não conta com eles. Você vê algum batista tradicional fazendo visita nos hospitais, nos presídios? Você vê nada, meu irmão. Quando eles tentam sair de lá desesperados, amedrontados. E não só eles, um monte de denominação tradicional aí, que não tem disposição para nada, não tem coragem para nada. Deus já mudou os planos nessa nação há muito tempo. Deus não quer mais uma igreja onde as pessoas chegam lá com o evangelho social para desfilar sua bela roupa. Deus quer pessoas ousadas, línguas afiadas. Deus quer gente de coragem e valentia para exaltar a lei de Deus em detrimento a qualquer outro posicionamento. Qual o projeto de Deus na sua vida? O projeto de Deus na sua vida, meu irmão, tem que ser exatamente o projeto de Deus. Não adianta você escolher como Deus vai operar ou o que Deus vai fazer. Não, Ele se manifesta e fala na hora. Profeta desconhecido, vai lá em Judá, profetiza, vai por um caminho, entra por um caminho, sai pelo outro caminho, não come, não bebe nessa cidade, não faz nada, é a minha ordem. E ele achou que podia mudar o projeto de Deus. Tentou mudar, não tentou? Quando ele tentou, Deus deu ordem, novamente, mas não a nenhum homem, a um leão. Leão desconhecido, vai no meio do caminho e encontra aquele rebelde, para mostrar que eu sou o Senhor, e quando eu falo, não aceito não como resposta. Outra passagem interessante, é quando Jesus diz, e Pedro está ali no cenário, o grande apóstolo Pedro. Pedro conhecia a Escritura, né? Porque nós vemos que em Atos, quando no dia de Pentecostes, ele faz uma citação, se não inteira, quase inteira, do capítulo de Joel. Isto é o que está escrito no profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele faz aquela citação. Então Pedro era um homem conhecedor da Escritura. Mas esse mesmo Pedro, conhecedor da Escritura, quando Jesus diz assim: olha, o Filho do Homem vai a Jerusalém, será entregue nas mãos dos pecadores, farão dele tudo o que quiserem, vão matá-lo, vão zombar dele, vão escarnecer e vão crucificá-lo. É plano de Deus. Pedro falou: não, esse plano eu não aceito não. Não, você não vai, eu não vou deixar. Aqui ó, estou armado, não vou deixar tocar em você. Não, Pedro, mas eu tenho que ir. Não vai não, eu não vou deixar. Não, Tiago, cadê tua espada? Ô João, cadê? Não, tu não vai a Jerusalém, ninguém vai pegar em você não. Pedro, não, mas eu tenho que ir sempre. Não, para trás de mim, Satanás. Tu não entende as coisas de Deus, só entende a dos homens. Deus tem um plano na sua vida? Tem, Ele tem. Para você estar aqui, Ele tem. Se você estivesse numa igreja dessa, que faz carreira, que é tradição, não sei o que, eu diria: não, Ele não tem, mas aqui Ele tem. Aqui Ele tem. Aqui Ele tem um plano na tua vida. Mas você tem que aprender a aceitar o plano de Deus. Não é o teu projeto que vai mudar a sua... Foi o teu projeto que te tirou das mãos do diabo? Foi o teu projeto que deixou de adorar os bonecos da Babilônia romana? Foi o teu projeto que te livrou das farofas e dos alguidais, das velas na pedreira? Foi o teu projeto que te livrou dos objetos ungidos da idolatria da Igreja Universal? Foi o teu projeto que te livrou das idolatrias da Igreja da Graça? Do tradicionalismo barato, fútil, batista? Foi o teu projeto? Quem te libertou? Foi o teu próprio sangue? Não foi. Então não ouse traçar projetos para você, porque todo projeto que te libertou, te edificou, te dignificou, vem do alto, não vem das tuas mãos.
Então aceite, e tem mais. Não ouse dizer que Deus te dá uma estrada para caminhar e que depois não pode mudar essa estrada. Ele te diz, entra nessa estrada, mas Ele nunca te diz, caminha até o fim dela. Ele te diz, entra na estrada. No meio do caminho Ele pode te mandar virar para a esquerda ou para a direita. Ele é Senhor, porque está escrito em Daniel que Ele muda os tempos e as estações. Ele muda, Ele não determina, Ele muda, Ele não determina que tudo vai ser igual. Sobre a terra existem 4 estações. O mar não tem uma onda só. Deus renova tudo do jeito que Ele quiser. A terra não está parada, está girando. Aliás, a galáxia está a centenas de quilômetros por segundo. Se você não sabia, isso é fantástico. Deus está mostrando que Ele é um Deus de movimento. Até as pedras crescem. Nada é parado neste mundo, porque Deus é tremendo. Então, meu irmão, Ele tem autonomia e autoridade para mudar. Tem mais. Quando Deus deseja mudar um plano, e os homens dançam do seu plano, Ele passa perto da figueira e diz o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. O nosso Deus não aceita não como resposta. E Pedro, cheio da palavra, insiste, até que Jesus chega ao ponto de usar a expressão que muita gente pensa que Pedro estava endemoniado. Não estava, não. Muita gente diz que Pedro não era convertido. Não é nada disso. Jesus usa aquela expressão, não é com esse sentido. Para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro fosse o diabo ou que Pedro estivesse possuído pelo diabo. Não é nada disso. É que Jesus está querendo demonstrar a sua completa decisão em ir cumprir aquele propósito do Pai. E a ideia de Pedro está sendo totalmente contrária ao seu projeto. Então, meu irmão, Deus muda os planos e nós temos que nos curvar a eles. Qual o plano de Deus na sua vida? Eu tenho como te dizer alguns projetos que Deus tem para você. Espinhos, pedras para pisar, chuvas de pedras para sofrer, calúnias, difamações, é projeto de Deus. E sabe o que Jesus Cristo disse em Mateus 5, lá no verso 11? Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Você quer um galardão grande lá no céu? Já viu o que você tem que passar? Então, meu irmão, o Messias, que não foi aceito como um segundo estágio do plano para a nação de Israel, foi aceito por nós como o primeiro estágio da igreja. O primeiro. E nesses dias da era da igreja, Deus tem mudado muitos planos e projetos. E muita gente tem caído. Muitos não têm permanecido naquilo que Deus traçou até que Deus venha mudar. Um exemplo disso são as igrejas que se venderam para a política, pisaram no sangue de Cristo, já não prestam mais para nada, mas eu te garanto uma coisa, elas vão continuar lá fora com uma plaqueta escrita igreja, vão continuar com um monte de banco lá dentro, gente cantando, gente tocando, Bíblia sendo aberta, um pastor pateta, engravatado atrás do púlpito com título de pastor, dando ordem, desfilando roupa bonita e botando os políticos para desfilarem no púlpito. E vão pensar que Deus ainda está com eles, que nem Caifás. Nós não temos medo desse Nazareno, não. Deus está conosco. Dá mesmo, é? Dá mesmo? Será que Deus estava com Caifás para ele se levantar contra Jesus? Tem certeza? É o que muita gente está fazendo nos dias de hoje. Está pensando que Deus está com eles e eles estão se levantando contra
o projeto de Deus. Só resta-lhes cair. Então, meu irmão, quer saber da resposta? Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. E outras passagens dizem: teu pai que te vê no oculto te recompensará publicamente. Eu te pergunto, para encerrarmos, tem um projeto de Deus na sua vida? Ele pode mudar esse projeto? Tem um projeto de Deus na sua vida? Tem um projeto de Deus na sua vida? Então não ouse mudá-lo, deixe que Deus mude. Tem um projeto de Deus não só na sua vida, tem um projeto de Deus também na vida do seu irmão. Se você se levantar contra o projeto de Deus na vida do seu irmão, você saiu do projeto de Deus, porque Ele não traçou para você um plano de se levantar contra o plano dEle na vida de outros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.